Jesus tem sido o suficiente para sua fé? Ou você tem adicionado algo a mais para manter ela firme e constante? Para falar sobre esse assunto, a gente vai dar uma olhada no exemplo da igreja de Colossos, naquilo que Paulo escreve em sua carta aos Colossenses. A igreja de Colossos era formada por irmãos que de fato amavam a Jesus. Quando Paulo vai fazer sua saudação, ele se refere a eles como santos e leais irmãos em Cristo Jesus, e depois agradece pela vida deles. Mas essa honestidade de coração não foi o suficiente para fazer com que essa igreja estivesse imune aos falsos ensinamentos a respeito de Deus e do seu evangelho. Nessa carta, Paulo alerta os cristãos de Colossos a respeito de um falso ensino que permeava aquele local, que era baseado em muitas ideias que eram diversificadas e não tinham base bíblica. Os principais problemas desse ensino eram os seguintes: o legalismo. No legalismo, a pessoa tenta agradar a Deus e se aceita por ele com base no cumprimento de regras. É uma ênfase muito forte no seu desempenho, como se fosse o desempenho da própria pessoa que a colocasse em paz com Deus e a reconciliasse com ele. O legalismo nos faz críticos dos outros, além de nos levar a uma busca incansável por um padrão que jamais poderemos alcançar. No contexto da igreja de Colossos, o legalismo estava muito ligado a algumas práticas judaicas, que representavam a sombra daquilo que haveria de vir, que era Jesus e o seu evangelho. Havia também o misticismo. No misticismo, a fé é marcada por experiências fantásticas e extraordinárias. Essas experiências não só fariam parte da fé, como também seriam uma prova de que essa fé é genuína e verdadeira. O misticismo gera a ideia de níveis espirituais, onde as pessoas que provam dessas experiências fantásticas estariam no nível acima da fé, e as pessoas que não provam estariam no nível abaixo e mais fracos no seu relacionamento com Deus. Essa ideia gera principalmente orgulho para aqueles que estariam no nível mais elevado e tristeza e um forte senso de inferioridade para aqueles que estariam no nível abaixo. No contexto da igreja de Colossos, havia até o que Paulo descreve como culto aos anjos, em busca de uma proteção maior, como se a segurança que Deus fornece não fosse o suficiente. E, por final, havia o ascetismo. É uma palavra diferente, mas o seu significado é bem fácil. No ascetismo, existem regras que privam as pessoas de certos costumes, como se essa privação fosse tornar essas pessoas mais santas. Sabe aquela frase, quem é crente não faz isso? É tipo isso, só que com questões que a Bíblia não ordena, mas sim questões criadas e impostas pelos humanos. Perceba que, assim como no legalismo, essa ideia também foca bastante no desempenho do ser humano. Paulo destacou esses pontos para uma igreja que viveu há cerca de 2000 anos atrás, mas perceba que o que ele destaca também é válido para nós em nossos dias. Nós acreditamos numa espiritualidade que não descarta Cristo, não trata ele como desprezível, só que também não trata ele como suficiente e tende a acrescentar questões que ele próprio não definiu. Nós focamos muito no nosso desempenho, no exagero de fazer coisas que Deus não indicou e de deixar de fazer coisas que Deus não proibiu. E muitas vezes nos tornamos críticos dos outros por causa disso. Quando na verdade o que a Bíblia nos mostra é que o desempenho que nos coloca em paz com Deus, nos reconcilia com Ele, é o desempenho de Cristo em sua obra. Nós depositamos a nossa fé em Cristo para a nossa salvação e como consequência disso, vêm as boas obras, a obediência, os frutos, como uma prova de que de fato fomos alcançados por Cristo e moldados por Ele. Também ficamos tentados a acreditar nessa visão da espiritualidade em níveis. É claro que a vida cristã é um constante crescimento e que hoje nós já não somos mais como éramos lá no início. Mas não existe essa espiritualidade superior que é reservada apenas para alguns cristãos e por isso eles estão sempre provando de experiências sobrenaturais fantásticas. A nossa espiritualidade não é marcada por experiências fantásticas o tempo todo. A experiência mais fantástica, extraordinária e grandiosa da vida do cristão é aquilo que Jesus fez e faz no nosso coração todos os dias. É o pecador que se arrepende, recebe um novo coração e vive em novidade de vida. Nunca haverá nada superior a isso. E nós não precisamos de outros grandes sinais para viver essa vida cristã. Paulo descreve todos esses pensamentos e modos de viver como fúteis e superficiais. Ele ensina que essas filosofias são produzidas por humanos, que elas mudam, passam com o tempo, mas a verdade de Deus é que permanece para sempre. Ele nos mostra que tudo isso
têm aparência de sabedoria, de boa religiosidade, mas na verdade causam uma falsa humildade e não tem nenhum valor na luta contra o pecado. Mais uma vez, são filosofias produzidas por humanos e não por Deus. Precisamos ser bíblicos em nosso viver. E o que a Bíblia nos mostra é que Jesus é muito mais do que o suficiente para a nossa vida. Nele e em seu Evangelho encontramos tudo o que é necessário para viver uma vida plena e que agrade a Deus. Não precisamos e nem devemos adicionar nada para vivê-la melhor.